Que nós possamos pedir ao Senhor para que Ele venha renovar em nós um coração puro e um espírito reto. Cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Me renova um espírito inabalável. Não retires de nós, Senhor. Não retires de nós o teu espírito. Não retires de nós o teu espírito. Quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar para trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Me renova o espírito inabalável. Não retires de nós o teu espírito. Não retire, Senhor. Não retires de nós o teu espírito. Quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar para trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar para trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Um homem segundo o coração de Deus. Amém, Jesus. Aleluia. Amém, meus irmãos e irmãs. Graças a Deus, né, que Deus nos inspire a sermos homens e mulheres, né, segundo o coração dele. Quero te convidar, então, para uma palavra de oração nesse nosso início, né? Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, porque no poder do Espírito Santo que sopra sobre nós podemos ser homens e mulheres segundo o coração de Deus.
pelo Espírito que sopra gratuitamente sobre nós. Nós somos convencidos dos nossos pecados, nós somos quebrantados, nós encontramos o caminho de nos esvaziar de nós mesmos, para que o Senhor venha nos encher e nos fazer transbordar do teu amor, da tua graça. E é justamente isso que nós queremos ser, como diz a canção, Senhor. Nós queremos ser essas pessoas que descobriram a beleza de caminhar com Deus, de andar com Deus. Como Enoque, diz a Escritura, andou com Deus e Deus o tomou para si. A nossa caminhada contigo seja contínua, seja diária, seja um desejo de cada dia crescer mais, de ser mais íntimo, mais obediente, mais generoso. Que o Senhor nos envolva nesse tempo, Pai. Nós que estamos aqui virtualmente, aqueles a quem a mensagem, os louvores, as canções hão de alcançar, seja lá em que dia, em que hora, que a tua mão seja sobre nós, sobre eles, para louvor da tua glória, Pai, que oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Nós vamos prosseguir, irmãos e irmãs, louvando a Deus então, tá? Valmir nos conduz aí, e a Isa. Amém. Nós vamos cantar um cântico, talvez, se você não conhecer, que você possa prestar atenção na letra, que ela é uma letra muito profunda. Ela fala do princípio da criação, que no princípio, no início, era Deus com o Espírito em um só. Aleluia, Jesus. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é! Ó, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é! Maior que tudo ele é. Ó, quão lindo esse nome é! Nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso és! Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é, maior que tudo ele é. Ó, quão maravilhoso é, nome de Jesus. Ó, quão maravilhoso é, nome de Jesus. Aleluia, Jesus, teu nome é maravilhoso. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vive estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás.
todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Nós sabemos, ó Deus, que teu nome é poderoso. Nós sabemos, ó Deus, que nós podemos confiar em ti. E nós sabemos, ó Deus, que no momento em que nós precisarmos, se nós clamarmos por ti, o Senhor virá ao nosso encontro. O Senhor virá ao nosso socorro. Por isso, Senhor, nós declaramos nesta noite que tu és poderoso, que tu és maravilhoso, que tu és lindo, Senhor. Ó Deus, por isso nós adoramos a ti, ó Pai. Por isso nós declaramos, Senhor, que este lugar é um lugar de adoração. Por isso nós declaramos, ó Deus, que essas pessoas que estão, Senhor, nos assistindo, ou que irão nos ouvir, Senhor, que elas sejam tocadas pelo Teu Espírito Santo, que elas sejam tocadas, ó Deus, pelo Teu poder. Ó Deus, inabalável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome. Declare conosco nesta noite, poderoso, poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Oh Deus, nós queremos navegar no Teu Espírito Santo, Senhor. E enche-me de novo, enche-me de novo. Eu navegarei. Navegue no Espírito Santo do Senhor. Do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito Santo de Deus, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Meu Espírito, 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 que desce como fogo, que desce como fogo. Vem como em Pentecoste, vem como em Pentecoste. E enche-me de novo, Espírito Santo, Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste.
enche-me de novo. Eu adorarei, eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu. Ele sempre nos compreende, Ele sempre nos compreende. Oh, Deus, eu adorarei, eu adorarei. Adore ao Senhor, ao Deus da minha vida, que me compreendeu. Sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, oh Espírito Santo de Deus, que desce como fogo, vem como no dia de Pentecostes sobre as nossas vidas, Senhor. E enche-me de novo. Ó Deus, nós clamamos a Ti, ó Pai, que o Senhor venha nos encher do Espírito Santo. Mas nós sabemos, ó Deus, que para nós sermos cheios do Teu Espírito, nós precisamos nos esvaziar de nós. Nós precisamos, ó Deus, retirar de nós tudo aquilo que não provém de Ti. Mas nós sabemos, ó Deus, que muitas vezes nós não temos forças para que nós possamos nos esvaziar. E nós não vemos outra saída, Senhor, nós não temos outra alternativa a não ser nos humilharmos diante de Ti. E clamamos a Ti, Senhor, para que venha nos esvaziar. Oh Deus, nós queremos nos esvaziar, Senhor. Nos esvazia, Senhor. Nos esvazia de nós mesmos, Senhor. Oh Deus, para que nós possamos ser cheios de Ti. Enche-me, Senhor. Enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Ainda nesse tempo de louvor, né, é tempo também de nós lembrarmos que, ainda que nós estejamos vivendo esse tempo que é tão difícil para todos, alguns a dificuldade se agrava ainda mais porque perderam, né, seus entes queridos, mas esse é um tempo também de crise e não deixa de ser também uma oportunidade de nós exercermos, né, a nossa generosidade, a nossa capacidade de dar, de compartilhar. E eu quero lembrar você disso, antes da gente abrir a Escritura, né, e meditarmos hoje. Eu quero te convidar a uma palavra de oração, colocando a sua vida, a nossa vida, diante de Deus e pedindo que o Espírito continue soprando em nós, a fim de que a gente não perca a generosidade, a gente não perca a capacidade de amor. Jesus. Te damos graças,
nós te louvamos por esse tempo e nós nos colocamos diante de ti, Senhor, porque os dias são maus, mas nós não queremos perder a capacidade de repartir, de abençoar, de sermos generosos, generosas, nos inspirando, nos convencendo, nos guiando nesse caminho de compartilhar, ainda que o que a gente tenha em mãos seja 5 pães e 2 peixes, que o que tenhamos em mãos seja aparentemente pouco para a nossa casa, mas que o Senhor nos lembre que somos seus discípulos e, como discípulos, somos ensinados a repartir. Quando repartimos, ainda que o que temos é pouco, o Senhor é capaz de multiplicar aquilo que repartimos. E que nós façamos isso sempre com alegria no coração, Senhor. Sabendo a quem nós seguimos, a quem nós imitamos, quem é que nos salvou, quem é que nos ensinou, quem é que deu o exemplo para nós de dar, de repartir, de abençoar. Louvamos a Ti, Senhor, e colocamos esse tempo também de abrir a palavra, de meditar, de ouvir, para os nossos corações, o nosso entendimento. Ó Deus, que Tua palavra seja viva, eficaz, seja palavra que comunica, que revela de Deus para nós. Nós oramos, te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus, Filho amado. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Quero te convidar, então, para abrir a sua Bíblia lá em João, capítulo 12. João, capítulo 12, e observar ali a partir do verso 20. Nós não vamos ler tudo, mas vamos citar alguma coisa, hora ou outra. Eu estava pensando que nesse tempo que a gente vive, muitas pessoas talvez se sintam, por algumas razões, se sintam ou abandonadas, ou desvalorizadas, ou sem importância. Porque você imagine bem, quem perde um ente querido e, de repente, não tem nem a oportunidade de velar, né? De fazer um velório, de cumprir aquele ritual de despedida, além de perder, não poder fazer aquilo que é o mínimo, né? De chorar por um tempo a morte daquele ou daquela que se foi. Alguns perderam o emprego, né? Não tem mais uma fonte de renda, pelo menos como tinha antes. Isso faz as pessoas, por alguma razão, se sentirem desonradas, né? Desonradas. E esse texto de João, no capítulo 12, aqui, está se aproximando a festa da Páscoa, e alguns gregos falam para André e Filipe, pelo menos isso chega para eles, o texto vai dizer, e que esses gregos querem ver Jesus. André e Filipe vão até Jesus, e aí Jesus vai dizer para eles, no verso 23, que é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Chegou a hora do Filho do Homem ser glorificado. E aí a gente fica pensando o que é esse negócio de Jesus ser glorificado. A gente continua lendo e o que Jesus fala no verso seguinte é do grão de trigo, que se não cair na terra e morrer, não dá muito fruto. Ele fica só. Então o grão de trigo precisa cair na terra e morrer, para que daquele grão que morreu, surja fruto, muito fruto. Enfim, Jesus vai continuar dizendo algumas coisas sobre esse caminho de ser glorificado. Mas quando a gente pula lá para o verso 42 e 43, João fala de um pessoal que
creu em Jesus, mas que não confessava porque tinha medo de ser expulso da sinagoga, tinha medo dos fariseus, né? E que eles podiam ser expulsos da sinagoga. E o verso seguinte também diz que foi assim porque eles amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Aparece aqui, nesse relato de João, dois grupos. Um primeiro parece que é a multidão, que no verso 37, apesar de todos os sinais que Jesus fez, eles não creram nele, não creram em Jesus. Creram, talvez continuaram crendo em Moisés, talvez continuaram crendo nos livros da lei, no que era ensinado na sinagoga, mas não creram em Jesus. Não creram em Jesus. Talvez continuaram crendo no que o judaísmo pregava, mas não creram em Jesus. Agora, o surpreendente é que no verso 42 fala de alguns entre as autoridades que creram em Jesus, creram nele, ou seja, viram em Jesus alguma coisa que talvez eles julgassem ser verdadeiro. Quem sabe eles se simpatizaram com Jesus. De algum modo, eles acreditavam que o que Jesus tinha para dizer precisava ser ouvido, levado em consideração. Só que tem um porém. Eles creram, mas a fé desses homens não tinha consequência. É um crer sem consequência. É como uma árvore que não dá fruto. É uma árvore que cresce, uma árvore da qual se espera que dali nasça frutos, mas não nasce fruto nenhum. É uma fé sem consequência. É uma fé sem obras, é uma fé sem transformação. É uma fé que ama mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Então veja como fé tem a ver também com amor, né? A nossa fé, quando a gente pensa em quem eu creio, isso tudo tem a ver com aquilo que eu amo, ou que tipo de glória, de louvor, de honra que eu amo receber. Se é honra, louvor dos homens, aplauso dos homens, ou aplauso, honra e glória de Deus. Né? Vale lembrar que pode ser que Deus nos honre através das pessoas também. Através das pessoas também. Deus pode honrar alguém através de outras pessoas. Mas existem momentos que a nossa fé nos coloca nessa bifurcação, onde tem duas estradas. A estrada da glória dos homens e a estrada da glória de Deus. E o problema desses homens aqui, que eram uns entre as autoridades, é que eles amaram mais a glória dos homens. Eles tinham receio de ser expulsos das sinagogas, eles tinham receio de perder o prestígio que eles tinham, o respeito que eles tinham perante as pessoas. Eles tinham receio, por exemplo, de não serem vistos mais como homens tão espirituais, tão piedosos mais, enfim, amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Agora a gente pensa assim, o que é essa glória de Deus? O apóstolo Paulo, em 2 de Coríntios 4, o verso exatamente eu não me lembro, talvez está ali por 15, 16, ele diz assim que a nossa leve, momentânea tribulação não dá para ser comparada com a glória que há de nos ser revelada. Né? Que a tribulação que vivemos, por mais intensa que seja, ela é leve e ela é curta, passageira, se comparada ao peso de glória eterno que
haveremos de desfrutar em Cristo. Paulo fala de uma glória eterna. Paulo fala de algo que a gente pode traduzir, por exemplo, dizendo que vai chegar esse dia onde nós vamos desfrutar dessa glória, dessa presença de Deus. E também nós seremos honrados. Em que sentido? Nós vamos descobrir o nosso valor, o quanto nós temos valor e importância para o Pai. Isso uma hora vai ficar escancarado e claro para nós. Agora, qual é o caminho que a gente olha para Jesus aqui e Jesus parece apontar um caminho de glória? E diz o Filho do Homem, chegou a hora do Filho do Homem ser glorificado. E quando Jesus fala isso, ele está também com seus discípulos e ele está apontando o caminho para eles, que também querem experimentar essa glória do Pai e não glória dos homens. E aí a primeira coisa que a gente pode destacar, eu vou destacar 3 apenas, que a gente pode destacar como caminho de glória de Deus, para quem quer buscar a glória que vem de Deus. Esse caminho, por contraditório que pareça, o verso 24, não é isso? Jesus vai começar falando desse caminho usando a imagem do grão de trigo, e diz o grão de trigo precisa cair na terra e morrer. Então, o caminho da glória que Jesus diz passa pela morte. Tem a ver com aquelas palavras que Jesus e que o evangelista vai dizer em Mateus, em Lucas, quando Jesus diz: aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e me siga. A ideia de tomar a cruz tem a ver com aceitar o percurso em direção à morte, né? Então, o caminho de glória que Jesus traz para nós não tem a ver com a glória do mundo, que é sinônimo, por exemplo, de um bom emprego, de um bom salário, é sinônimo de certos bens que nós possuímos, de pessoas nos admirando, nos aplaudindo, enfim, dessas coisas. Essas coisas podem ser parâmetro para medir a glória de uma pessoa, a glória que ela recebe dos homens. Mas a glória que Jesus está dizendo que vai experimentar passa pela cruz, passa pela morte, passa por esse processo de vergonha, de ser humilhado, de ser desdenhado, de ser, por exemplo, acusado de blasfêmia, de, por exemplo, ser ridicularizado quando colocam na cabeça dele uma coroa de espinhos, quando, por exemplo, ele tem a vista coberta e alguém soca Jesus e pergunta e diz: profetiza quem é que te bateu. Ele é alvo de chacota, ele é alvo de humilhação, ele é alvo de ironia, ele é alvo de brincadeira sem graça. Então, Jesus vive tudo isso. Quando fala do percurso para a cruz, o percurso implica em tudo isso. Todas essas experiências de pessoas chegarem, mentirem na frente do sumo sacerdote, dando falso testemunho a fim de incriminá-lo, para que ele fosse condenado. E a morte de cruz, que não é uma morte qualquer, é uma morte humilhante. Jesus foi crucificado entre 2 ladrões e salteadores. A morte de cruz era para pessoas da pior espécie naquela época, gente da pior índole, gente julgada pela sociedade como gente desprezível. E a Bíblia já dizia que maldito era aquele que fosse pendurado no madeiro. Então, Jesus, para viver a morte na cruz, não só se dispôs a encarar a morte mesmo, mas também teve que fazer um trajeto onde a sua reputação foi para o lixo. Sua reputação foi para o lixo.
A sua imagem foi totalmente queimada, a ponto da multidão virar ele com um pedaço de pau, pedra, e ele diz, decepcionado, né? Todo dia eu estava no templo com vocês, ensinando, e aí vocês vêm a mim como se eu fosse um ladrão, um salteador. Então, quando Jesus fala, é a hora do Filho do Homem ser glorificado, e ele usa a imagem do grão de trigo, e depois ele fala que o Filho do Homem vai ser levantado na cruz. Então, glória para Jesus passa necessariamente pela morte, né? Pela morte do eu, pelo destronamento. O eu que em cada ser humano está no trono e que governa a sua própria vida precisa ser destronado, precisa morrer, para que, como diz Paulo, Cristo se manifeste em nós. Agora é interessante também como que Jesus vive essa morte. Porque Jesus, ao ser acusado, por exemplo, antes dele ser crucificado e passar todo aquele processo de ridicularização, Jesus, por exemplo, não se defende. Jesus fica calado. Perante Herodes, ele fica calado. Jesus não se justifica, ele não tenta se defender. Então, ele aceita esse caminho de morte. Porque, às vezes, na nossa caminhada, nós vivemos experiências que nos quebrantam, né? que expõem a nossa fraqueza. No caso de Jesus, o que estava sendo exposto não era seu pecado, porque ele não tinha. Mas nós, às vezes, vivemos experiências onde a nossa fraqueza é real, ela é exposta de algum modo e a gente se levanta para justificar, a gente se levanta para se defender. Mas Jesus, na expressão bíblica, foi como ovelha muda para o matadouro. Então, essa maneira de lidar com a morte. E mais, Jesus intercede pelos seus agressores, ofensores. Jesus roga, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Então, Jesus não só vai por esse caminho da cruz, de morte, mas também a maneira como ele vive esse caminho chama atenção. Ele vive calado, não se justifica e ele intercede por aqueles que o ofendem. Isso é extraordinário. Esse é o caminho de honra, de glória que o evangelista está descrevendo para nós. Segunda coisa que esse texto apresenta para nós, né? A segunda coisa, no verso 26, Jesus diz: se alguém me serve, siga-me, né? Siga-me. E aonde eu estou, ali essa pessoa estará. Ou seja, é uma mistura de servo e discípulo. Porque o caminho da glória implica em morte e implica também em serviço, em ser servo, em se colocar na posição de servo. Jesus está dizendo, se você quer experimentar essa glória, você precisa se dispor a andar nesse caminho para a cruz. Você precisa se dispor e se abrir para se tornar um servo. Porque se alguém me serve, vai onde eu estiver, ali ele está também. Porque se alguém me serve, essa pessoa me segue. Então, o servo é esse homem, a serva é essa mulher que trilha esse caminho de glória que Jesus descreve. Eu me lembro aqui, por exemplo, das palavras de Jesus para Pedro, em 2 momentos difíceis na vida de Pedro, mas Pedro também era esse servo. Jesus diz para ele assim, Pedro, você vai me negar, você vai... né? Mas quando você se converter, Pedro, quando você se converter, fortalece os teus irmãos. Fortalece os teus irmãos. Então, o servo é esse que ouve, presta atenção, o que o seu Senhor pede para ele ou para ela, né? E Jesus pediu, pegando aqui a figura de Pedro, por exemplo, que Pedro fortalecesse os seus irmãos.
fortalecesse os seus irmãos. Porque um servo precisa aprender a se preocupar com os outros, com os seus irmãos. Precisa aprender a se preocupar não com o seu autofortalecimento, mas também com o fortalecimento dos seus irmãos. Existe uma outra passagem que me vem à memória aqui de Jesus com Pedro, quando Jesus ressuscita em João 21, e aí Jesus vem e pergunta: Pedro, tu me amas? E aí diz: apacenta as minhas ovelhas, ou seja, cuida das minhas ovelhas, cuida delas. O servo é esse que presta atenção no que o seu Senhor está dizendo. E uma das coisas que Jesus diz para o servo Pedro é: apacenta as minhas ovelhas, cuida. Você recebeu tanto cuidado de mim, você foi coberto de amor por mim, você está experimentando um mar de perdão que vem de mim. Então, cuida das minhas ovelhas, leva a palavra de perdão para elas também, cura as que estão feridas, machucadas, fortalece as que estão fracas, leva a palavra de alegria para as que estão entristecidas, né? Enfim, o servo é aquele que acolhe o que o seu Senhor tem para dizer. O servo é aquele que está mais disposto a ouvir o seu Senhor do que pedir alguma coisa para o seu Senhor, porque afinal ele é servo. E o caminho da glória tem a ver com a vida de serviço, uma vida de servo, né, ou de serva. Então, o caminho da glória passa pela cruz, passa pelo serviço. Em terceiro, eu diria que esse caminho é um caminho de glória, mas não deixa de ser um caminho difícil, porque o verso 27, Jesus fala da sua angústia de alma. Jesus está angustiado, e ele diz assim: o que eu vou dizer? Vou pedir para o Pai me livrar dessa hora? Me livrar da cruz? Me livrar da vergonha que eu passarei? Me livrar do julgamento? Me livrar da condenação? O que eu faço? Eu vim para isso, né? Só que esse caminho da morte, ele não é um caminho, esse caminho da morte e da glória não é um caminho fácil, porque Jesus está nele, mas com angústia. Com angústia. Então, quem vive a vida cristã alegre o tempo todo, sorridente o tempo todo, tem alguma coisa errada. É evidente que também quem vive triste e meio que depressivo o tempo todo tem também alguma coisa errada. Mas é fato que em algum momento, na nossa experiência com Deus, nós vamos viver esse percurso, esse caminho, esse momento onde nós percebemos que estamos vivendo esse processo de mortificação, de cruz, de morte do eu, e o nosso eu se angustia. Jesus vive tudo isso em angústia, com tristeza. Não foi tranquilo para Jesus. Morrer não foi tranquilo para Jesus. Então, não vamos esperar que a morte do nosso eu seja uma coisa tranquila, algo que a gente vai tirar de letra, sem nenhum conflito interior, sem nenhuma relutância. Se o próprio Jesus orou no Getsêmani, dizendo: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, então, conosco não vai ser muito diferente. Não é fácil. Nós queremos um Deus que se adeque a nós. Nós queremos um Deus que é como um gênio, que a gente esfrega a lâmpada, ele aparece e diz assim: pede aí o que você quiser, e eu vou fazer para você o que você quiser. E aí tem a piadinha lá do cara, né, que diz que o mineiro pediu queijo, né, na segunda pediu outro queijo, na terceira pediu uma coisa diferente, porque tinha vergonha de pedir de novo um queijo, né? Tem uns amigos que contam essa piada aí. Então, o mineiro vai querer queijo. Cada um vai ter seus gostos, seus sonhos, seus desejos. Mas Deus não é um gênio da lâmpada. Jesus não é o gênio da lâmpada. Jesus é o Senhor, é o dono do mundo. Ele é o Senhor. E se ele é o Senhor e nós somos servos, então nós perguntamos para ele: o que tu queres? O que o Senhor quer de mim? Como eu posso te servir?
O Senhor aceita meu serviço? Sou eu digno de te servir? João Batista entendeu isso quando ele diz: após mim vem um que eu não sou digno de desatar sandálias dos seus pés. Ou seja, eu não sou digno de fazer qualquer serviço para Jesus. É um privilégio servi-lo. Esse era o entendimento de João. Agora, voltando, Jesus não vive esse caminho de glória sem angústia, sem tristeza profunda. No Getsemane ele fala isso também. Minha alma está angustiada até a morte. Estou com uma tristeza mortal. Esse caminho não é simples, apesar de o autor bíblico dizer e fazer referência de Jesus como ovelha muda para o matadouro, a ovelha que vai calada, mas ela não vai sem angústias, sem tristeza, sem sofrimento. Não foi fácil para Jesus receber aquele beijo de Judas e dizer para ele: amigo, aqui veio, sabendo que Judas caminhou com ele 3 anos de intimidade, de verdade, de sinceridade, de amor. 3 anos, e agora Judas está disposto a traí-lo. Não foi fácil para Jesus ver a multidão chegar com um pedaço de pau na mão, como se Jesus fosse um ladrão, um salteador. Não foi fácil para Jesus. Quando Jesus está no Getsemane orando e sofrendo, agonizando, é porque esse processo para a cruz não foi vivido com um sorriso no rosto, com júbilo. Esse não foi um momento de júbilo, foi um momento de glória, mas não um momento de pular de alegria, um momento de festa. Foi um momento de tristeza. E Jesus sabia dar a resposta certa ao momento. O momento era de tristeza e Jesus está em angústia, não está celebrando nada. Porque é assim que é. Eclesiastes já nos lembra isso quando diz que há tempo para todo propósito. Há tempo de alegria, há tempo de choro, de tristeza. Então, Jesus nos fala de um caminho de glória, um caminho onde, muito provavelmente, nós não enxergaremos honra nenhuma. Não vamos enxergar que somos importantes trilhando esse caminho. Mas Jesus chama os seus discípulos justamente para irem nesse caminho. Esse é o caminho que, para Jesus, é o caminho onde somos honrados pelo Pai. Ou a honra que o Pai tem, a glória que o Pai tem para derramar sobre nós. É nesse caminho que ela vai sendo derramada. Porque, eu encerro dizendo, porque se o grão de trigo não morrer, ele fica só. Mas quando o grão de trigo, que sou eu, é você, cai na terra e morre, ele dá muito fruto. Ele dá muito fruto. E João já disse no capítulo 15 que é dando muito fruto que o Pai é glorificado. Então, nós somos glorificados, nós somos honrados, nós descobrimos a nossa importância no reino de Deus e mais, o Pai é glorificado. Eu gostaria que você ouvisse um cântico agora nesse momento, se colocasse em oração e daqui um pouco a gente volta para orar e encerrar esse tempo, tá? Enquanto você ouve uma canção, coloque-se em oração, Deixa Deus aprofundar ainda mais a palavra que você ouviu. Faz-me esquecer das coisas deste mundo. Faz-me esquecer das coisas que me afastam de você. Teu nome é como um unguento derramado em minhas feridas, que me cura, restaura a alegria. Do teu perdão é tudo que eu preciso.
cura minha alma, restaura o meu sorriso. E quando tu chegas, fica tudo colorido, fica tudo, 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 tudo. Faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez. Faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez. Surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, como na primeira vez. Surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, como na primeira vez. Faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez. Faz outra vez, Jesus, faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez. Faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez. Surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, como na primeira vez. Surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, como na primeira vez. Faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez. Faz outra vez, Jesus, faz outra vez, como na primeira vez, como na primeira vez. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor, nós te louvamos, nós te damos graças, Senhor Deus. E o Senhor nos ensina esse caminho de verdadeira glória, de verdadeira honra. Nós te bendizemos porque, se por um lado muitos não têm desfrutado da honra que vem dos homens, da honra, Senhor, nas questões mais básicas da vida, a tua palavra diz que a glória que há de nos ser revelada não pode ser comparada, Senhor, com as tribulações que vivemos no presente século. Nós te louvamos porque o Senhor é aquele que deseja derramar graça e glória sobre nós. Nós te bendizemos porque em Jesus nós enxergamos o caminho da glória que passa pela cruz, que é um caminho de renunciar o eu para que a nossa vida seja manifestação da presença viva de Jesus em nós. Senhor, nesse tempo, nós te rogamos por aqueles, ó Pai, que têm sido, quem sabe, sinal de renúncia, que tem sido sinal, Senhor, de pensar no outro. Nós rogamos, Pai, pelas vidas que têm se disposto e até têm se arriscado nesse tempo de pandemia, para cuidar, para atender, para medicar, para amparar, para nas UTIs, nos lugares espalhados, Pai, pelo estado do Paraná e do país, cuidado das pessoas, amado, Senhor, zelado, e muitos, por graça, por zelo, têm podido ter a saúde restabelecida.
Louvado seja o teu nome, ó Pai. Sustenta esses homens e mulheres que são como anjos nesse tempo, são como sacerdotes do Senhor, que cuidam das vidas nos hospitais, que amparam, que zelam. Nós rogamos também pelas famílias que estão enlutadas, sofrendo, ó Pai. Traz o consolo, traz o conforto da presença, pela presença do teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Sê com a tua igreja, ó Deus, que mesmo em tempos de aparente dispersão, nós estejamos num só Espírito, vivendo uma só fé, servindo um só Senhor e Cristo, e sendo testemunhas do teu amor, Pai. E que tu nos mostre nesse tempo como é que nós podemos te servir, como é que nós podemos, Senhor, ó Pai, evidenciar o poder da cruz de Cristo que nos alcançou e que nos transformou. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos dê paz, que o Senhor faça resplandecer sobre nós o seu rosto. Que o Senhor te abençoe, meu irmão, minha irmã. Que a bênção do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo seja sobre você, sobre a sua casa, sobre os seus, hoje e sempre. Amém. Amém. Que Deus abençoe vocês aí, meus irmãos e irmãs. Um abraço para vocês, uma semana cheia de graça, de bênçãos aí. Cida, a Luísa, a Isa, o Valmir. Deus abençoe muito vocês, tá? Um abraço, fiquem na paz, tá bom? Beijão. Tchau, tchau.